O Elerson Santos vai falar para nós sobre levantar e se erguer. Com vocês, o Elerson Santos. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Boa noite. Que Jesus, o nosso mestre do amor, continue a nos envolver e a nos manter em suas vibrações de paz. Para o nosso coração, é uma alegria retornar ao CEPAS essa noite, buscando juntos refletir em torno do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que nos consola, que nos orienta e que nos instrui. Ao tempo de Jesus aqui na terra, Cafarnaum, que pertencia à Galileia, uma das regiões mais pobres de Israel, era uma cidade relativamente bem desenvolvida. Às margens do mar da Galileia, a cidade se destacava por causa dos pescadores. Junto ao mar, trabalhavam, buscavam tirar a subsistência para suas famílias. Era uma cidade que possuía um grande mercado, onde vinhateiros, mercadores, viajores por ali passavam para a troca de mercadorias, também venda delas. Havia uma alfândega onde se cobravam os impostos. Havia inclusive um centurião que tomava conta de mais de 100 soldados a fim de manterem o equilíbrio daquela cidade. Embora houvesse sempre a movimentação de muitos viajantes, a cidade, os moradores se conheciam. Tinha uma vida muito harmônica, muito tranquila. As notícias apenas chegavam através dos viajantes, que contavam histórias mirabolantes, histórias que tinham acontecido, histórias que jamais aconteceram e foram inventadas. E era assim que Cafarnaum tinha contato com o mundo. Muito religiosos, seguindo as tradições judaicas, frequentavam a sinagoga para o estudo da Torá, buscavam aprofundar nos ensinamentos para poder compreender a mensagem deixada por Moisés e a espera do grande Messias. Cafarnaum também vivia uma família que era muito respeitada. O pescador mais velho, que havia nascido na cidade de Betsaida, mas tinha se mudado para Cafarnaum para ficar mais próximo do lago. Ele vivia às margens do mar da Galileia, juntamente com a sua esposa, a sua sogra, o seu irmão André. Chamava-se Simão Bar-Jonas. Simão era bastante conhecido principalmente por causa do seu temperamento. Às vezes era muito rude, falava sem pensar, depois chorava amargamente. Na sua casa sempre reunia os pescadores para que pudessem conversar, trocar experiências. No final da tarde, saía junto com seu irmão para a pesca. Trabalhavam durante toda a madrugada e quando o dia começava a amanhecer, atracavam o barco às margens do mar, recolhiam as redes, separando os peixes grandes dos pequenos, os sadios dos doentes, para poder vender no mercado. Era um homem muito tranquilo, preocupava-se muito com a família, frequentava pouco a sinagoga, porque Simão não gostava muito das pregações feitas pelos fariseus daquela sinagoga. Então buscava dentro do próprio lar estudar as profecias junto da sua família. E vivia de maneira relativa, muito tranquila. Até que certa manhã,
em Cafarnaum, não se falava de outra coisa, de um nazareno que havia chegado na cidade. Ele tinha vindo da cidade de Jerusalém, chegava sozinho ali em Cafarnaum, dizia ser o Filho de Deus. Pelas ruas da cidade, de boca a ouvido, comentava-se: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o que todos questionavam. Mas, naqueles comentários que percorriam a cidade, se dizia que no sábado ele iria pregar no pequeno monte próximo da cidade. Logo no início da manhã seria a pregação daquele nazareno. Todos estavam entusiasmados para poder escutá-lo. O pescador, porém, Simão Barjonas, quando ouviu falar de Jesus, pensou ser mais um embusteiro que chegava na cidade. Naquele tempo era muito comum muitos homens se dizerem Messias, chegarem anunciando uma mensagem, trazendo esperança aos corações. E Simão prometeu que ele mesmo não se daria o trabalho de ir àquele local para poder escutar o Nazareno. Mas logo no sábado, pela manhã, a movimentação da cidade, as pessoas se dirigindo ao local, a curiosidade acercou o coração do pescador. E quando ele chega ao local onde estava marcado o sermão, ele se depara com uma pequenina grande multidão. Ele acha muito estranho, porque ali havia pessoas muito conhecidas por ele, pessoas da cidade com os mais diferentes tipos de problemas emocionais, corações amargurados, homens e mulheres desesperançados. Haviam também os doentes, paralíticos, mudos, surdos e até mesmo leprosos, que a certa distância, por causa da lei, mantinham-se ali para poder escutar a mensagem daquele dia. E quando eles menos esperavam, eis que no monte surge a figura altaneira de Jesus. Aquele homem de aproximadamente 1,78 m, 70 quilos talvez. Os cabelos eram divididos ao meio, da forma e uso dos nazarenos, que se misturava à barba espessa que lhe descia pelo tórax. Os seus olhos eram como duas amêndoas colocadas em sua face. Os zigomas da face salientes, os lábios polpudos. A sua túnica era alvinitante, os pés calçados pelas sandálias de couro. E quando o desconhecido abriu a sua boca e começou a cantar a mensagem do amor, tocou o coração de todos aqueles que estavam ali reunidos. Todos ficaram encantados com a mensagem que Jesus trazia. O estranho é que ele falava o que todo mundo falava, mas como ninguém falava. A sua mensagem era transmitida de uma forma diferente. E quando terminou o sermão e a multidão se dispersou, o pescador retornou para casa muito pensativo em tudo aquilo que havia escutado, o que havia visto. E no dia seguinte, quando retornou da pesca com seu irmão André, logo nas primeiras horas da manhã, estava Simão Barjonas e seu irmão trabalhando, quando às margens do mar eles viram Jesus. O mestre olha com carinho para aqueles dois pescadores e lhes diz: desejais participar comigo das boas novas de alegria? Eu vos convido para que não sejais mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E aqueles dois pescadores pulam do barco, vêm em direção a Jesus, e o mestre coloca as suas mãos nos ombros do pescador mais velho e lhe diz:
Tu és Simão Bar-Jonas, mas a partir de hoje eu te chamarei Cefas, que quer dizer pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja. Estavam convidados os 2 primeiros seguidores. Jesus permanece por alguns dias em Cafarnaum. Depois vai à cidade de Caná da Galileia, acompanhado dos 4 primeiros discípulos: André, Simão Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ali ele transforma a água em vinho e a notícia se espalha, embora ele tivesse feito sem nenhum alarde, sem nenhum estardalhaço. Mas as multidões comentavam a respeito do acontecimento. Jesus decide permanecer em Cafarnaum por algum tempo. E como seria natural, estando na cidade de Cafarnaum e tendo convidado André, Simão, Tiago e João para que pudessem estar junto dele, eis que André e Simão convidaram Jesus para permanecer em seu lar, para conviver com eles dentro de casa. E Jesus escolhe Cafarnaum como a cidade do seu pouso, o local onde, depois de suas longas viagens, ele iria descansar. E a casa de Simão Pedro tornou-se aquele local memorável dos grandes encontros, dos momentos de diálogo, de troca de experiências. Quantas mensagens possuímos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, também de Divaldo Franco, nos desdobramentos das páginas do Evangelho, nestes momentos singulares, especialmente na casa de Simão Pedro. Jesus, estando em Cafarnaum, ou em qualquer outra cidade que ele adentrava, sempre procurava a sinagoga para poder pregar. Era o local mais acessível para que pudesse levar a sua mensagem. Naqueles dias, um judeu, entrando em uma sinagoga, fosse ela qual fosse, ele tinha o direito de falar em público, de vir à frente, pegar um pergaminho, abri-lo, ler e interpretar. Isto era muito comum nas sinagogas de toda Israel. Ali eles se reuniam para os debates sociais, econômicos, políticos. Era um momento realmente de troca de experiências. Havia, é claro, uma ritualística. Para fazer a pregação, o homem tinha que ler de pé o pergaminho. Depois de lido, ele podia ficar de pé ou assentar-se numa cadeira chamada de Moisés. Era uma cadeira colocada no altar, onde o homem se assentava e ali pregava a mensagem, ou escutando também o que os outros tinham a dizer a respeito disso. Várias vezes, nas páginas do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus pregando em uma sinagoga. E em Cafarnaum não foi diferente. Naquela manhã de sábado, em especial, Jesus saiu da sinagoga, acompanhado de seus 4 primeiros seguidores, e foi para a casa de Simão Pedro, onde ele ficava hospedado. E ao chegar na residência de Simão Pedro, eles encontraram algumas pessoas um tanto quanto preocupadas, porque a sogra de Simão Pedro estava acamada, estava com febre muito alta. Ela já havia buscado todos os recursos daquela época. Tinha tomado banhos frios e quentes, tomado chás, usado ungüentos, feito orações, e nada cedia à febre intermitente. Então eles rogaram a Jesus em favor dela. E o mestre adentra os aposentos onde se encontrava a mulher moribunda. Ela está deitada sobre a sua cama, envolvida pela enfermidade, os calafrios, os olhos esbugalhados,
e ele se aproxima. Inclina-se sobre ela, toca-lhe as mãos, e naquele exato momento a mulher levanta-se e põe-se a servir. Ela levanta da cama e começa os afazeres. Estava a hora do almoço, foi ajudar a servir os convivas, como uma forma de gratidão pela cura recebida de Jesus. Imediatamente ela se curou. E a cura da sogra de Simão Pedro entrou para as páginas do Evangelho como sendo uma das curas realizadas por Jesus. Na noite de hoje, com a proposta do tema levantar e servir, vamos buscar fazer uma análise a respeito deste fato evangélico, tentando entender aquilo que Jesus quis nos trazer com essa passagem, com essa cura realizada dentro da casa do pescador mais velho. A primeira coisa que nos chama a atenção, como é muito comum nos 4 evangelhos que constam da Bíblia e que narram a vida de Jesus, é que este fato ele é contado por 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas contam a cura da sogra de Pedro. Mas quando nós vamos ler, nós percebemos que existem algumas particularidades, algumas diferenças no modo em que eles narram a história. E não apenas na cura da sogra de Pedro. Em várias outras passagens, nós percebemos isso. Às vezes um evangelista é mais sucinto, o outro mais prolixo. Às vezes conta um detalhe que nos chama a atenção e o outro deixa de citar. E isso é facilmente compreensível. Porque a psicologia nos ensina que nenhum de nós conta um fato como ele aconteceu. Nós contamos conforme nós vimos. Cada um de nós, quando nos deparamos com um fato, seja ele qual for, e alguém pede para que nós narremos, nós vamos contar de acordo com a nossa visão, com o nosso entendimento. Alguém verá detalhes, o outro verá somente o fato em si, o outro se apega em questões mais profundas. Cada qual vai trazer a sua experiência para poder narrar o fato que participou ou que escutou dizer. Porque nós sabemos que Mateus e João conviveram com Jesus, mas Marcos e Lucas não tiveram essa oportunidade. Eles escreveram seus evangelhos a partir do que escutaram, do que ouviram falar a respeito da vida de Jesus aqui na terra. Mas a noite de hoje, nós escolhemos tomar como base do nosso trabalho o Evangelho de Lucas, porque sendo ele médico, ele dará uma conotação voltado à cura. Todas as curas relatadas pelos evangelistas no Evangelho, das 27 ocorridas, segundo os evangelistas, as que Lucas conta são aquelas mais detalhadas, são aquelas com nuances bem diferentes das outras, talvez pelo fato de ele ser médico e enxergar a atuação de Jesus como médico que era. Então, a primeira questão que me chama a atenção é esta: o fato de ter sido narrado por 3 evangelistas e ter essas peculiaridades. Os 3, no entanto, começam contando que Jesus saiu da sinagoga. Quando nós estávamos contando o fato evangélico, nós dissemos que a sinagoga era um lugar sagrado para o povo judeu. Depois do templo de Jerusalém, erguido pelo rei Salomão, o lugar de encontro, lugar de adoração, de orações
era a sinagoga. No princípio da história do povo hebreu, somente podiam fazer as orações, também as suas oferendas, no grande templo erguido pelo rei Salomão. Mas quando o templo foi destruído e houve a diáspora e o povo judeu foi proibido de fazer as suas orações e também o templo destruído, havia apenas ruínas, eles ficaram sem ter uma referência de onde fazer as suas orações. Então começaram a criar templos menores, que foram as sinagogas. Quando o templo foi reconstruído, o segundo templo, as sinagogas já estavam espalhadas por toda Israel. E o povo judeu continuou encontrando-se nelas, como também um ponto de referência, já que as viagens eram muito difíceis, sair de suas cidades para irem ao templo de Jerusalém. Precisavam ir 3 vezes ao ano, pelo menos, a Jerusalém, para o templo de Jerusalém fazer as suas obrigações. Mas no dia a dia, semanalmente, utilizavam a sinagoga mais próxima de suas cidades. Mas o ponto central que nós gostaríamos de analisar é este fato de Jesus ter saído da sinagoga para ir à casa de Simão Pedro. Como é que nós saímos da sinagoga? Porque a sinagoga é a representação do templo religioso, seja ele qual for. Para nós espíritas, a nossa casa espírita. Quando nós vimos a casa espírita, nós trazemos os nossos anseios, os nossos ideais, buscamos o estudo do Evangelho, o concurso amigo da espiritualidade, para o tratamento das nossas dores físicas, dores espirituais. E esse momento, nós estamos elevando o nosso pensamento, estamos criando uma conexão com o mais alto. Mas daqui a pouco, quando a nossa reunião terminar, como é que nós saímos daqui? Quais são os sentimentos que nós levamos dentro do nosso coração? Como é a nossa vivência no mundo lá fora? Na nossa casa, no nosso trabalho remunerado, pelas ruas das nossas cidades. Porque ser cristão e espírita é muito mais do que frequentar uma casa espírita. A proposta de vida é para que sejamos os mesmos, onde quer que nós nos encontremos. Nós, os cristãos, de uma maneira geral, não apenas nós, os espíritas, os católicos, alguns protestantes, também pensam assim, que ser cristão é ter um compromisso de pelo menos uma vez por semana, ir ao templo, fazer uma tarefa, e estamos quites com a religião. Mas estar com Jesus é muito mais do que isso. É a proposta diária da convivência e da mensagem colocada em prática onde quer que nós nos encontremos. Jesus foi o mesmo em todos os lugares que adentrou. Fosse na sinagoga, fosse na praça pública, fosse no mar, fosse nas casas riquíssimas que ele adentrou para banquetes faustosos, ou nas casas miseráveis que ele também conviveu. Ele era o mesmo indivíduo, naturalmente tomando posturas diferentes, conforme a necessidade, mas intimamente era o mesmo. Nós não, nós vestimos máscaras para sermos aceitos, para termos uma boa convivência. Estamos sempre fingindo ser aquilo que não somos. Então é preciso que nós saiamos da sinagoga, levando conosco a proposta de vida que nós aprendemos dentro dela, fortalecendo o nosso coração. E ele entra na casa de Simão Pedro. Entrar na casa de Simão Pedro tem aqui 2 análises. A literal, que é entrar na casa física, Jesus conviveu com eles,
dentro daquela residência, mas entrar também na casa mental, entrar também no coração de Simão Pedro e de sua família. Porque Jesus muitas vezes passa pela nossa casa, mas não faz morada dentro dela. Jesus entra dentro do nosso ambiente doméstico, da construção, mas não transforma o nosso lar. Porque parecem palavras que são sinônimas, mas na verdade não é. Casa e lar. Casa é a construção, a argamassa, feita de madeira, seja lá do que for. O lar é o que nós construímos dentro dele. É a proposta de vida que nós trazemos para dentro da nossa casa. E Jesus, estando dentro da casa de Simão Pedro, naturalmente trouxe propostas de vida, o exemplo do Mestre ali colocado. E vamos perceber Jesus transformando o ambiente doméstico da casa de Simão Pedro em uma mensagem colocada no livro Jesus no Lar. A primeira mensagem, quando Jesus está sentado no casebre de Simão na saleta e observa a movimentação. De um lado da sala estão as mulheres, reclamando dos maridos, falando das vizinhas, sorrindo e comentando coisas alheias. Do outro lado estão os homens, reclamando dos impostos, dos governantes, do trabalho. Parece que estamos vivendo os dias de hoje. E Jesus, observando isso, ele pega um pergaminho, começa a ler, e chama Simão Pedro, dono da casa, e diz: Simão, que faz o pescador quando volta da pesca? Era uma pergunta óbvia. E Simão Pedro diz: ora, Senhor, o pescador separa os peixes grandes dos pequenos, os saudáveis dos doentes. E o oleiro, o que faz? O oleiro, Senhor, trabalha com barro, produz o produto que deseja vender, coloca no forno e, quando está pronto, leva ao mercado. E o carpinteiro? Ora, o carpinteiro trabalha com a madeira, pega enxol, serrote, as ferramentas necessárias para produzir o que deseja e depois comercializa, dá, presenteia, cada um a sua escolha. E na nossa casa, o que fazemos? Por que não convida os que te visitam para trazer a presença da mensagem de Deus dentro dela? E fica instituído naquela noite o primeiro culto cristão no lar. Quando Jesus lê o pergaminho junto daquelas pessoas e começa a refletir sobre a mensagem do Evangelho. Será que na casa de Simão Pedro não havia problemas? Todas as famílias possuem. E aqui nessa passagem evangélica nos deixa claro, porque quando Jesus chega à casa de Simão, pessoas procuram o mestre dizendo, rogando em favor da sogra de Simão, porque ela estava doente. É muito interessante isso. Jesus estava morando junto com aquela família. A presença do mestre, o espírito mais puro que esteve na terra, convivendo com aquela família dentro do lar. Mas tinham problemas, tinham dificuldades. Mesmo Jesus estando com eles, a enfermidade chegou para a sogra de Simão, levando para a cama, quase levando à morte. Isso nos mostra que seguir Jesus não é um caminho de facilidades. Não é pelo fato de estarmos ao lado do Mestre que não teremos aflições, que não teremos problemas. Os desafios surgem por toda parte. Aliás, há uma história pitoresca de Santa Teresa d'Ávila de Jesus. Ela era uma grande trabalhadora que sempre buscou instituir a presença de Jesus. Ela escutava a voz de Jesus, se comunicava diretamente com ele. Foi a criadora das Carmelitas Descalças, uma freira exemplar.
E ela, certa tarde, em Ávila, onde morava, estava saindo do convento para levar alguns alimentos, uma cesta básica, para uma família na zona rural da cidade. E os céus da cidade estavam fechados. Parecia que ia cair uma grande tempestade. Mas ela tinha um compromisso de levar o alimento, a família tinha fome, e ela foi sozinha. E no caminho, a chuva começou a cair. Aquela chuva intermitente era uma tempestade. Ela já estava molhada, já estava no caminho, não quis retornar, não tinha nem onde esconder. E quando ela foi atravessar uma pequena ponte de madeira para ir ao local onde se encontrava a família, por debaixo corria um rio caudaloso, que agora com a chuva havia aumentado o volume. Quando ela foi atravessar, a ponte rompeu-se e ela caiu dentro do rio. Todos os alimentos se espalharam, ela não sabia nadar, a correnteza foi levando e ela começou a rogar por Jesus, pedir auxílio. Era aquele momento em que ela passava grandes necessidades. E a correnteza levando, quando de repente ela vê sobre o rio uma árvore caída, que a tempestade também havia derrubado. E ela segura naquelas ramagens com muita dificuldade, porque a correnteza estava muito forte, e ela consegue sair, toda ensopada. Quando ela consegue sair, ela deita-se do lado de fora do rio, sobre a relva verde, suspira, alivia-se daquele susto que teve, e então ela escuta a voz de Jesus a lhe dizer: está vendo, minha filha, como eu cuido dos meus seguidores? E ela disse, porque tinha muito bom humor: estou vendo, Senhor, é por isso que tem tão poucos servidores, porque justamente aqueles que servimos passamos pelos desafios, pelas dificuldades. Mas esta cura, ou este fato evangélico, ele tem uma personagem central, que é a sogra de Simão Pedro. As sogras em todas as épocas sempre foram vilipendiadas, sempre foram perseguidas, mal entendidas. Há inclusive algumas piadas tão chulas, há frases mal formadas, como aquela que diz que Adão que era feliz porque não tinha sogra. Mostra o quanto nós não entendemos dessas relações. Chico Xavier, certa ocasião, foi procurado por um homem que estava com grandes dificuldades, porque ele havia se casado e a sogra vivia junto com eles. E ele já não estava suportando mais a sogra. Era uma mulher intransigente, que sempre reclamava de tudo e de todos, e ele não sabia mais lidar com aquela situação. Então pediu uma orientação para o Chico. E o Chico, olhando para aquele homem, lhe trouxe um roteiro. Disse para ele: meu filho, quando o genro se torna para sua sogra um filho, a sogra se sente na obrigação de se lhe tornar a segunda mãe. E ele entendeu a grande mensagem. Porque muitas vezes nas nossas relações nós queremos que o outro mude. Mas será que nós já mudamos o nosso comportamento? Porque a palavra sogra já cria uma resistência. Quando nós estamos namorando com alguém, a pessoa diz: vamos conhecer sua sogra. Nós já vamos armados, com medo, como será a minha sogra? E já chegamos com aquele tabu criado pela própria sociedade. Geralmente as dificuldades de sogra são com as noras, embora nessa história do Chico seja com o genro. Mas geralmente são as noras e as sogras que têm mais dificuldade, porque a sogra que tem um filho, ela geralmente acha, com algumas exceções, que a mulher que vai casar com seu filho não vai cuidar dele como ela cuida. Então ela se sente às vezes sozinha. É a síndrome do ninho vazio. A mulher já é criada para casar, para sair do lar. O homem não. O homem é criado para ser o esteio da família, para ser aquele que dá segurança.
são a cultura da nossa sociedade. Então, geralmente, as sogras criam essa resistência com as noras, e as noras, por sua vez, com as suas sogras. É preciso nós quebrarmos esses paradigmas. O espiritista Richard Simonetti, já desencarnado, ele escreveu um artigo chamado Das Sogras. E ele diz que nós precisamos enxergar que uma sogra, antes de ser uma sogra, é um espírito reencarnado que traz todas as suas vivências, todos os seus conflitos, todas as suas dificuldades, assim como nós mesmos, e precisamos aprender a respeitar. E como a doutrina espírita nos ensina que nada existe por acaso, as experiências são para o nosso aprendizado. Não nos iludamos. Quando nós nos casamos com alguém, nós nos casamos com a cultura daquela pessoa, com a educação que aquela pessoa teve, com as suas qualidades e com as suas virtudes, com seus vícios e as suas imperfeições, mas também casamos com a sua família. Quer queiramos ou não, nós estamos vinculados à família do nosso cônjuge. E em alguns casos, a família do nosso cônjuge precisa vir morar conosco. Quando por acaso a mãe ou o pai estão passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja uma doença, uma necessidade qualquer, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Logicamente que nem todas as sogras são da mesma forma, mas, de uma maneira geral, essa experiência é muito marcante nas famílias. Em um livro um pouco conhecido do movimento espírita, A Praça da Amizade, psicografado por Chico Xavier, há uma mensagem do espírito Lourenço Prado, em que ele diz o seguinte: muitas vezes na família, sogro e sogra, genro e nora, são pontes e Deus unindo os inimigos de outrora. Então, é a experiência marcante dentro da nossa família, onde nós temos a oportunidade de conviver, de estar ao lado. Nas páginas do Antigo Testamento, no entanto, nós temos uma história extraordinária de sogra. Noemi era casada com Elimeleque e eles viviam na cidade de Belém. Naquela época eles possuíam 2 filhos, Malão e Quelion. Eles estavam passando por grandes dificuldades. Israel estava marcada pela fome, pela miséria, pelo sofrimento. E aquela família saiu de Belém e foi para as terras de Moabe para procurar o sustento. Quando chegaram em Moabe, a família judaica sempre foi uma família muito trabalhadora, sempre se esforçando. Eles progrediram, prosperaram, mas Elimeleque morreu, deixando viúva Noemi com os 2 filhos. Eles se tornaram o esteio da família. Convivendo na cidade de Moabe, como seria natural, conheceram jovens moabitas estrangeiras, mas resolveram casar com elas. Malão e Quelion casaram-se com Orfa e Ruth, que se tornaram as noras de Noemi, e todos eles convivendo dentro da mesma casa. Os anos se passaram e Malão e Quelion morreram, os 2 filhos de Noemi, e ela ficou sozinha, já idosa, com as 2 noras, Orfa e Ruth. Naquele tempo, Israel, especialmente a cidade de Belém, já havia prosperado novamente, as dificuldades haviam sido dissipadas, e Noemi, numa terra estrangeira, sozinha, mulher, ela decide retornar para a sua cidade natal, porque havia outros parentes que podiam auxiliá-la. E ela decide voltar. E as 2 noras decidem ir junto com ela. Essa passagem maravilhosa, vale a pena ler. Elas voltaram juntas. No caminho, Noemi, de uma sabedoria incomum, para a marcha, olha para as noras e diz: Orfa e Ruth, eu quero lhes fazer um pedido. Voltem para Moabe, porque vocês são muito jovens, poderão se casar novamente. Voltem para a casa das suas mães, dos seus pais, sejam felizes, eu estarei bem.
E Orfa e Ruth, em uníssono, disseram para ela: nós não iremos, nós cuidaremos de você. Onde você estiver, nós estaremos. E Noemi de novo disse: não, voltem, eu já sou muito velha, não posso mais me casar. Mesmo que eu me case de novo, não poderei ter filhos. Vocês não poderão se casar com os meus filhos para estarem junto da nossa família. Retornem. Na nossa cidade vocês vão ser perseguidas, são estrangeiras. E elas começaram a meditar. Então Orfa decidiu voltar. E Ruth disse para sua sogra, palavras textuais do Evangelho: onde a senhora viver, eu viverei contigo. Onde a senhora morrer, eu morrerei contigo. Eu estarei contigo sempre. O amor de uma nora para com a sua sogra. E ela vai para Belém, enfrentando dificuldades. Era uma estrangeira. E elas passam necessidades. Elas passam necessidades de tal forma que Ruth se propõe a ir trabalhar catando o que caía das plantações, que deveria ser deixado para os pobres. Porque havia uma regra no Antigo Testamento que dizia que nas plantações, quando havia colheita, os grãos que caíam ao chão não poderiam ser colhidos. Era para deixar para que o povo que não tinha condições comesse. Então ela vinha atrás, recolhendo aqueles restos que caíam, e era com isso que eles se alimentavam. Até que Boaz, que era também parente de Noemi, viu a atitude de Ruth e ficou apaixonado. Disse: mas essa mulher é extraordinária, cuidando da sua sogra, estrangeira, veio com ela para a nossa cidade, e ficou encantado por ela. E casou-se com ela, casou-se com Ruth. Ruth entrou para a família novamente, porque Boaz era parente de Noemi. E Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Ela faz parte, uma estrangeira, da genealogia de Jesus aqui na terra, conforme narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho. Então as sogras precisam ser vistas com outros olhos. E Jesus, que sempre quebrou os paradigmas, sempre buscou trazer uma mensagem mais profunda, quando lhe rolam por ela, ele adentra aos aposentos. E ao ver aquela mulher ali deitada sobre a cama, diz as páginas do Evangelho: ele se inclinou sobre ela e conjurou a enfermidade. Existem algumas palavras do Evangelho que às vezes nós lemos e não vemos significado, passam batido. Mas quando nós fazemos um estudo mais aprofundado, no estilo miudinho, trazido pelo senhor Honório de Abreu, saudoso presidente da União Espírita Mineira, nós começamos a compreender de outra forma a mensagem do Evangelho. Inclinar-se é dobrar-se, estar favorável, a ajudar, a auxiliar. Várias vezes os evangelistas utilizam-se dessa palavra, que Jesus inclinou-se. Jesus inclinou-se no templo, quando uma mulher foi lhe trazida para ser apedrejada. E os doutores da lei disseram: o que fazer com essa mulher que foi pega em adultério? A lei de Moisés manda apedrejá-la, e tu que dizes? Ele inclina-se no chão e começa a escrever. E à medida que o povo lê, vão se afastando, e Jesus traz a mensagem monumental: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Na última ceia, quando Jesus se encontra-se com seus apóstolos, ele se inclina diante dos seus seguidores para lavar os pés dos seus apóstolos, no símbolo da humildade. E agora, na casa de Simão Pedro, ele se inclina diante da sogra do pescador para servir, para lhe auxiliar, para lhe transmitir energias positivas. E os evangelistas, 2 deles, dizem que ele conjurou a enfermidade.
A palavra conjurar, o que nos lembra? Nos lembra, muitas vezes, excomunhão. Nos lembra expulsão do demônio, exorcismo. São palavras que vêm à nossa cabeça quando nós lemos que ele conjurou a enfermidade. O benfeitor espiritual Emmanuel, pela mensagem de Chico Xavier no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele levanta a possibilidade da sogra de Simão estar também sendo influenciada por espíritos perversos. E daí a palavra conjurou, expulsou. Porque quando Jesus a toca, imediatamente ela fica curada. A febre que ela tem é logicamente uma experiência orgânica. O corpo estava quente, febril. Naquele tempo uma febre matava, uma doença simples levava à morte. Hoje a ciência médica inclusive não caracteriza a febre como uma doença. Febre não é doença. Febre é consequência de uma causa. É preciso descobrir por que o corpo está apresentando a febre. Existe uma causa por detrás. Uma virose, uma bactéria, alguma rejeição do organismo físico, uma febre emocional. Há várias razões para a febre surgir. Mas naquele tempo, uma simples febre levava à morte uma pessoa por desconhecer a causa do problema. Mas, por detrás dessa experiência, nós vamos encontrar as febres espirituais, que são aquelas que mais nos interessam. Porque, com certeza, a casa de Simão Pedro, às vezes pegava fogo. Às vezes esquentava os ânimos. É natural. Imaginem Simão Pedro como era conhecido, homem rude, falava sem pensar, dentro de casa como era no trato com seu irmão, com a sua esposa, com a sua sogra. E nós vamos inferir isto por meio de textos mediúnicos trazidos por Chico Xavier. Porque no Jesus no Lar, que é esse momento de convivência com Jesus, a sogra de Simão Pedro, foi ela que perguntou para Jesus: Senhor, o que devemos fazer com os nossos parentes recalcitrantes no erro? Ora, para ela perguntar isso a Jesus, é porque algum problema ela estava vivenciando. Ela não ia perguntar isso só porque ela queria curiosidade de saber. Algum problema ela enfrentava dentro de casa. Podemos levantar a hipótese, porque no livro Contos e Apólogos, irmão X conta uma experiência de Simão Pedro, na passagem da mulher adúltera. Depois que a mulher teve a segunda oportunidade para que ela pudesse ir e não pecar mais, Simão Pedro chegou perto de Jesus e disse: Senhor, mas isso não pode acontecer. A lei manda apedrejar. Esse é exemplo para que outras mulheres também traiam seus maridos. E Jesus, muito compassivo, diz para ele: quem eram eles para poder julgar quem quer que seja, senão a divindade a acolher e também dar a cada um segundo as suas obras. Mas Simão Pedro parece não escutar e diz então, se ela foi vítima de alguém, ele que precisa ser apedrejado, porque naquele tempo a lei dizia que uma mulher adúltera deveria ser apedrejada junto com o homem que levou o adultério. Porque os homens naquela época podiam ter mais de uma mulher, mas desde que não fosse casada. Se a mulher fosse casada, ele era adúltero também. Só no que não se tem notícias de homens apedrejados por causa de adultério. Somente as mulheres. O lado mais fraco. Então Simão Pedro, exaltado, temos que achar esse homem. Ele tem que ser trazido para o apedrejamento. Jesus fica em silêncio. E uma mulher que estava próxima, todos os lugares têm olhos de lince e ouvidos para poder escutar. E diz: ah, meu bom homem, essa mulher que veio ser trazida para ser apedrejada é minha sobrinha. A mãe dela está muito doente, ela foi vítima. O homem que a mandou para o apedrejamento está naquela hospedaria escondido. Está escondido lá dentro. E Simão Pedro, é claro, tomando a dianteira, foi ao local. Quase arromba a porta da hospedaria onde estava o quarto do homem escondido. Quando ele adentra, está um pouco escuro.
ele pega o homem pela túnica, sai arrastando para o lado de fora, e quando chega do lado de fora com a luz do dia, ele é tomado de espanto. Porque o homem era Efraim, o filho de Jafar, era o sobrinho da sua sogra, que frequentava a sua casa, que assentava-se à mesa junto com ele. E quando ele viu de quem se tratava, que era um membro da sua família, ele solta a túnica e pergunta a Jesus o que fazer. Porque quando se trata dos nossos, 2 pesos e 2 medidas. Então Jesus ratifica para ele não julgar a quem quer que seja. Então é muito importante que nós entendamos que as febres espirituais, elas estão conosco. Estão nas nossas exasperações, na nossa raiva, no nosso ódio, na nossa ansiedade. Tenho certeza que aqui em Barbacena ninguém é ansioso, mas é uma febre que consome, que nos queima por dentro, que nós muitas vezes deixamos nos envolver, que nos desequilibra, mas elas podem ser curadas. Jesus curou a febre daquela mulher, e quando a cura, ela levanta para servir. É muito interessante. Todas as vezes que nós estamos enfermos, principalmente febris, quando cede a febre, a gente fica naquele torpor, o corpo dói ainda por alguns dias. Às vezes a gente faz até corpo mole, quer ficar mais um pouquinho, fica na cama, estende mais um pouco. Ela não. Imediatamente ela levantou-se. Imediatamente ela foi servir a Jesus. Essa ação é um convite para todos nós. Nós que estamos recebendo tantas benesses do mais alto. Nós que estamos a todo instante sendo alvos da misericórdia do nosso Pai, a nos dar tantas benesses, a nos auxiliar na nossa jornada que temos feito, que temos realizado. Às vezes preferimos ficar na cama. E a atitude da sogra de Pedro, ela nos traz ensinamento, porque se ela tivesse sido curada por Jesus e permanecesse na cama, dizendo: fui curada, Senhor, muito obrigado, muitos iriam indo duvidar. Como que foi curada? Está deitada ainda? Não se levantou, não fez nada? Se ela se levantasse e ficasse exaltada, saísse pela rua: fui curada por Jesus, salve o nosso mestre, ele me curou, as pessoas diziam: está louca, está tendo alucinações com a febre piorou. Ela não, sem alarido, levanta e vai servir. Mas se nós lermos o texto dizendo que ela levanta e vai servir, a primeira coisa que nós vamos pensar é: não fez mais do que a obrigação. Porque naquela época as mulheres tinham essa obrigação. As mulheres eram quem buscava água no poço, as mulheres é quem limpavam a casa, as mulheres é quem serviam a mesa, as mulheres que estavam preocupadas com os convivas dentro do lar. Ora, eram 2 mulheres, a filha e a mãe. A mãe doente na cama, a esposa de Simão que estava arrumando tudo. Eram muitas pessoas, a casa de Simão Pedro sempre cheia, a hora do almoço, tinha que fazer o almoço, tinha que limpar a casa, tinha que colocar a mesa, assoberbada com um mar de tarefas. E então, quando a sogra se cura, a primeira movimentação dela é de ir ao encontro da filha, auxiliá-la. Essa é uma linguagem literal da passagem evangélica. A obrigação dessa mulher de fazer algo para ajudar a sua filha. Mas por detrás dessa movimentação, nós temos a ação dela de querer mostrar a gratidão a Jesus, de fazer algo para estar ali junto dele, mostrar da sua alegria de ter sido curada por suas mãos, fazer algo mais. Essa é a mensagem que o Evangelho quer nos trazer.
Mas, quando se trata a respeito das curas, para nós finalizarmos, a mensagem sempre é muito profunda para a nossa reflexão, porque Jesus sempre quer que nós encontremos a cura real. Não essa cura externa, aparente, mas a cura que vem de dentro para fora. E Simão Pedro, pescador, na convivência com Jesus, vendo o Mestre realizar tantas curas, ele viu com seus próprios olhos Jesus curando cegos, limpando paralíticos, fazendo andar, também limpando leprosos, fazendo andar paralíticos. Ele viu Jesus tirar da tumba aqueles que estavam tidos como mortos. Ele ficou maravilhado com os poderes, entre aspas, de Jesus. Então, um dia em Cafarnaum, Simão Pedro disse: Senhor, tu que és o Messias, por que não cura a todas as enfermidades? Por que não cura a todos aqueles que estão necessitados e doentes? Simão, tu achas que é isso mesmo que devo fazer? Tenho certeza, Senhor. É a misericórdia de Deus em favor dos seus filhos. Faça isso por nós. Cure a todos. E Jesus, conforme narra também irmão X, diz a Simão Pedro: se é isso que tu queres, nós vamos fazer amanhã. Amanhã, sem divulgar ninguém, mas quem estiver conosco, todos serão curados. Acredito que Simão Pedro nem dormiu naquela noite. Ficou tão entusiasmado. Quando o dia amanheceu, já estava a multidão reunida, porque sempre reuniam as pessoas à porta da casa de Simão Pedro para poder conhecer Jesus, para ser curado por ele. Conta o benfeitor espiritual que naquela manhã mais de 100 pessoas foram curadas por Jesus. Mais de 100 pessoas. E quando Jesus ia curando aquelas pessoas, Simão Pedro não cabia em si de felicidade. Ele ficou tão entusiasmado que ele dizia às pessoas: o Mestre vai pregar daqui a pouco, fique conosco. Você vai ver a mensagem desse homem, ele toca o nosso coração. A sua mensagem é grandiosa. E o povo curado: não posso, tenho um compromisso agora, preciso ir trabalhar. O outro: vou fazer uma viagem a Jerusalém, de outra vez eu venho escutar o sermão. Olha, eu tenho compromisso com a minha família agora, vou pescar agora, não posso ficar, infelizmente, já estou de saída, muito obrigado. E quando Jesus terminou de curar a todos que estavam ali, Simão Pedro olhou ao redor, não havia ninguém, só os 12 apóstolos e Jesus. Ninguém ficou para escutar a mensagem que Jesus tinha para trazer. Então o Mestre olhou e disse: Simão Pedro, a dor é um bendito aguilhão que nos traz de volta para os braços do Pai. Então a enfermidade, para muitos de nós, é uma bênção. Nos impede de errar mais, nos impede de seguir por caminhos menos felizes. É por isso que nem todos alcançamos a cura. Mas o mais importante, diz Joana de Ângeles, não é se curar. O mais importante é manter-se saudável. E esse é o grande desafio de todos nós. Portanto, levantemos e vamos servir. Nosso amigo Charles psicografou intuitivamente uma poesia falando sobre a cura de Simão Pedro, da sogra de Simão Pedro, e nós queríamos finalizar trazendo essa pequena mensagem pelo Espírito Maria Dolores: levantar e servir. Ao sair da sinagoga, Jesus, no lar de Simão, socorreu a sua sogra, movido de compaixão. No cadinho depurador sofria ardente febre. Estaria com o mestre do amor no interior do casebre. Entre os males a senhora não podia fazer nada.
como enferma que se demora, abatida a camada. O mestre severamente conjurou com franqueza a febre, soergueu da cama doente, prescrevendo remédio mais leve. Ao tocar seus pés no chão, escutando o meigo rabi, encerrada a obsessão, curou-se com dom de servir. Para todos os males trabalho, o auxílio sem olhar a quem, para o reino de Deus o atalho das singelas tarefas do bem. Se a febre ou a dor surgir, culpa ou mágoa no emocional, o remédio é buscar nos servir o caminho da cura real. Foi assim com a sogra de Pedro, e será conosco também. Nada supera o sossego, salutar serviço no bem. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz. Antes de nós retornarmos à palavra, a nossa companheira que nos dirige nessa noite, para a finalização das atividades, carinhosamente a direção da casa nos permitiu que nós falássemos um pouquinho acerca do nosso trabalho, conforme a apresentação feita. Já há 30 anos nós temos buscado levar a mensagem do Evangelho, onde somos chamados para divulgar o Espiritismo, e juntamente das palestras nós temos feito este trabalho na psicografia de alguns livros. Temos 33 livros publicados, entre livros infantis e para adultos. A renda do nosso trabalho é revertida para instituições de caridade, entre elas o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nós fazemos parte em Belo Horizonte, os trabalhos assistenciais realizados pela casa. Nós também auxiliamos o Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito sofrida das Minas Gerais, o Vale do Mucuri, e temos também alguns dos nossos livros destinados à Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que nós fazemos parte, que há 13 anos tem realizado atividades tanto no Brasil quanto na África. Hoje nós atendemos 312 mil pessoas em 5 países da África. Aqui no Brasil, várias frentes de trabalho. Isso só é possível com o auxílio de muitos corações, que entenderam que a caridade não tem fronteiras, que a caridade deve ser feita onde houver necessidade, levando o amparo, o auxílio, a esperança. A fraternidade, muito mais do que matar a fome, tem buscado levar a esperança aos corações desses nossos irmãos, que muitas vezes não têm anseios, não têm ideais. E especialmente em Moçambique, onde nós realizamos o nosso trabalho, as caravanas da educação, nós temos visto o fruto desses 13 anos de trabalho, onde muitos jovens hoje estão no 2º grau, outros estão fazendo faculdade, 3 formados, num local onde muitas vezes eles não tinham esperanças, porque finalizavam o 1º grau e não tinham condições de continuar estudando porque não tinham recurso financeiro. E a instituição tem buscado dar oportunidades a eles. A fome, ela é vista por todos os lugares. Na África. E nada se iguala à fome da África. Aqui no Brasil, nós temos muita dificuldade, muito sofrimento, mas na África não tem de onde tirar. Aqui nós temos as nossas instituições que dão a cesta básica, que auxiliam, mas não tem como tirar de onde não se tem. Então o povo realmente passa momentos muito difíceis. Sei que passei um pouquinho do horário, mas queria compartilhar uma história muito pequena que é contada pela internet, talvez alguns aqui conheçam. Nós somos agraciados com um dos padrinhos muito famosos que tem dado muito suporte para a Fraternidade Sem Fronteiras, que é o DJ Alok. E a primeira vez que ele foi a Moçambique, ele teve uma experiência muito marcante que mudou a sua vida. Visitando a aldeia, andando no meio das casas onde as pessoas moram, ele se deparou com uma senhora de mais de 70 anos de idade que vivia debaixo de uma árvore. É muito comum em Moçambique os idosos viverem debaixo de árvore, literalmente, onde fazem ali, quando tem alguma coisa para comer, dormem debaixo de árvore,
não tem saneamento básico. Então, eles chegaram e ela estava ali, cega das duas vistas. Com muita dificuldade, ela se apoiou num pedaço de pau, se levantou para conversar. Eles são muito amáveis, são muito comunicativos. Ela não falava o português, porque embora Moçambique fale a língua portuguesa, porque colonizados por Portugal, quem não é alfabetizado fala só um dialeto chamado xangana. Então teve que trazer a tradução. E ela muito solícita, conversando com eles, alegre daquela experiência difícil que ela vivia. E eles observaram, quando ela se levantou, que tinha amarrado uma pedra aqui no abdômen dela. E quando eles viram, acharam muito estranho. Embora em Moçambique seja muito comum os trabalhos espirituais, eles acharam que se tratava de algum trabalho espiritual referente àquela amarração. E na conversa que estavam tendo, muito respeitosamente, eles perguntaram se era algum trabalho que ela havia feito, do que se tratava, queriam saber, conhecer a história dela. E ela então sorriu e disse: não, meus filhos, essa pedra amarrada no meu abdômen é porque há alguns dias eu já não me alimento. E eu amarrei a pedra para comprimir o meu estômago, para doer menos. Ela estava com fome. A pedra era para diminuir a fome. São histórias como essa que nós vivemos em Moçambique. A Loki foi profundamente tocada. Ela fez a cirurgia das duas vistas, porque era catarata, voltou a enxergar. Ele construiu uma casinha para ela, debaixo da árvore, onde ela mora, e a Fraternidade Sem Fronteiras tem dado suporte na alimentação. É uma outra senhora hoje, com a alegria de viver, que ela já possuía, mas que agora, pela misericórdia do mais alto, realiza muito mais. Então a Fraternidade Sem Fronteiras tem feito esse trabalho com o auxílio de todos nós. E a renda de alguns livros nossos, conforme nós dissemos, é para auxiliar também neste trabalho como uma gotinha no oceano, mas faz diferença. Então os livros estão expostos ali, eu e Charles estaremos à disposição de vocês, mas queremos falar dos nossos mais recentes lançamentos. Nosso último lançamento é o livro Levantar e Servir, que deu base ao nosso estudo de hoje. Esse livro faz parte de uma série que começou a ser lançada. Esse é o primeiro livro, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. É um livro escrito de próprio punho, numa pesquisa que nós realizamos. Nós consultamos mais de 60 livros para poder escrever este, num estilo humildinho, estudando cada versículo, fazendo o alinhamento de todas as informações, para poder entender a cura realizada por Jesus. Temos também um outro livro que fala sobre músicas. Então, Nau já prometeu que no próximo encontro ele vai cantar, né, Nau? As canções, não divulga isso não, não divulga não. Então, o livro O Espírito da Letra, a Espiritualidade, esse é psicografado, escolheu 40 canções da música popular brasileira, pegou as estrofes e analisou cada uma dessas estrofes. Então, canções como Tocando em Frente, Coração de Estudante, Canção da América, outras mais antigas, Fogão de Lenha, Dia de Formatura, são aqui comentadas pela espiritualidade. E para as crianças, várias opções, mas o mais recente lançamento, Qual é o Seu Talento? Que é um livrinho que conta a parábola dos talentos, contada por Jesus, numa linguagem infantil. Então esses outros trabalhos são à disposição de todos. A nossa gratidão pelo carinho da presença, pela atenção aqui conosco nessa noite. Agradecer de antemão a Anne pelo convite, a pessoa do Paulo, que sempre está fazendo a nossa agenda na região, todas as casas que nos receberam, ao Gamonal e a Simone, que sempre nos acolhem em sua residência com muito carinho, nos dando toda a atenção, e esperamos que em breve possamos retornar. Amanhã ainda estaremos aqui pela manhã, num trabalho mais voltado à criança, no grupo de Amparo Chico Xavier, né? Às 9h30 da manhã, nós vamos fazer uma apresentação artística. Então não é uma palestra, é um trabalho mais teatral, baseado nesse livro, Qual é o Seu Talento?
Então, eles são todos convidados também para poder participar conosco. Uma boa noite e até uma breve oportunidade, se Deus quiser.